Boa tarde. Estaremos agora dando continuidade à disciplina Materiais para a Indústria de Alimentos, falando nessa aula sobre os conceitos fundamentais da resistência dos materiais. Para este conteúdo, sugerimos os livros do R.C. Ribellet, Resistência dos Materiais, 7ª edição. Nós temos algumas edições disponíveis na biblioteca do curso e temos também disponíveis online. Essa não é a última edição, nós temos uma edição mais atualizada, mas nós utilizaremos essa para essa disciplina. Temos também o livro Ciência e Engenharia dos Materiais, do William Callister Jr. Temos uma edição mais antiga, né, a 7ª edição, a 9ª edição, perdão. Também possuímos essa edição na biblioteca, porém não verificamos muita diferença entre as edições, muda-se algumas coisas entre alguns exercícios. Então, caso vocês consigam também o download desse livro, né, ou de uma edição anterior, não prejudicará o ensino de vocês. Para que nós consigamos dar continuidade a essa disciplina, é necessário que nós, primeiramente, venhamos conceituar a resistência dos materiais. Quando falamos de resistência, a resistência nos lembra muito a dificuldade em relação a algum tipo de movimento, né? Isso é resistência. No caso dos materiais, nós vimos na aula passada que os materiais eles são constituídos de diferentes tipos de átomos e esses átomos precisam apresentar alguma interação entre si. E essas interações são chamadas de ligações químicas. Então, dependendo do tipo de ligação química, o material vai ter uma característica diferente, uma propriedade diferente, tanto química quanto mecânica, tá? Então, é necessário que, para que nós venhamos entender as propriedades de resistência mecânica desses materiais, é necessário que nós venhamos entender o que seria essa resistência mecânica. Então, essa disciplina ela se propõe a estudar a resistência dos materiais ou a mecânica dos sólidos, que tem como objetivo estudar o comportamento de elementos construtivos sujeitos a esforços, de forma que eles possam ser adequadamente mencionados para suportá-los nas condições previstas de utilização. Então, nós veremos vários casos de esforços mecânicos. E para a engenharia de alimentos, isso é muito importante, principalmente quando nós falamos de armazenamento de alimentos, né, corrosividade, né, revestimento de alguns tipos de materiais. Então, isso vai ser muito importante no estudo da engenharia de alimentos. Temos 4 exemplos aqui de representação de sistemas cujo conhecimento de resistência dos materiais é muito importante. Temos no primeiro caso a representação de uma edificação cuja estrutura está sofrendo algum tipo de abalo mecânico. Vemos aqui a aparição de algumas trincas na sua estrutura. Essas trincas foram geradas através de algum esforço mecânico, né, de algum impacto mecânico que desorganizou a estrutura original desse sistema. Temos o segundo exemplo, um exemplo também de uma edificação, onde se observa a presença de estruturas metálicas em uma viga, sofrendo o processo de corrosão. Esse processo de corrosão contribui para o dano dessa estrutura. Então, no projeto dessa estrutura, não foi observada, né, as condições necessárias para a manutenção, né, e o tempo de vida maior dessa edificação. Tanto que essa estrutura passou a sofrer o processo de corrosão pelo meio. Nós temos o terceiro caso de um tubo que foi flexionado. Observe aqui que é a forma do tubo, né? Então, ele não sofreu um defeito mecânico, ele sofreu uma deformação, possibilitando, então, o seu uso dessa forma. E temos um quarto caso,
que é o caso de enlatados, né, que sofreram alguns ensaios mecânicos para verificar a sua resistência mecânica. Então, na constituição de algum tipo de material, é necessário, então, que se preveja as dimensões e as proporções adequadas para que esses materiais suportem alguns esforços que são impostos sobre eles. Nós temos, então, aqui 3 exemplos, né? O exemplo de um eixo de transmissão de uma máquina, que tem que ser dimensionado para suportar a rotação, né, para o funcionamento dele. Nós temos o exemplo do funcionamento de uma asa de aeronave, que também deve resistir mecanicamente aos impactos, né, gerados pelas cargas aerodinâmicas, né, ao longo do seu uso, seu funcionamento. E nós temos também aqui o exemplo de um reservatório que deve suportar, deve resistir às pressões internas, né, exercidas por essa carga, né, que está armazenada dentro desse reservatório. Para que nós entendamos, então, a resistência dos materiais, é necessário que nós voltemos ao conceito de sistema de forças, que foi visto lá atrás no ensino médio. Para que um corpo exerça algum movimento, é necessário que a força exercida nesse corpo tenha uma intensidade, direção, um sentido e um ponto de aplicação. Essa força aplicada, né, ou as forças aplicadas sobre esse sistema, sobre o corpo, perdão, é chamado de grandeza vetorial. Esse corpo também pode ser sujeito a mais de uma força. E, dependendo da força que esteja atuando, né, ou do conjunto de forças, esse conjunto de forças é chamado de sistema de forças. E esse sistema de forças que vai determinar a direção e o sentido da força resultante e do movimento desse corpo. As forças também podem ser classificadas como concentradas ou distribuídas. Concentradas se elas tiverem apenas um ponto de aplicação e distribuídas se elas tiverem mais de um ponto de aplicação sobre uma determinada região. A força também pode ser classificada quanto à duração. Ela pode ser instantânea, se ela é submetida em um único tempo, ou contínua, se ela é utilizada, né, se ela é exercida por um tempo maior. Em relação à direção, ela pode ter a mesma direção e o mesmo sentido, ou sentidos opostos, pode ser paralela no mesmo sentido ou sentidos opostos, ou pode ser concorrentes partindo de um mesmo ponto de aplicação. Quanto às unidades, opta-se, né, ou prefere-se utilizar o Sistema Internacional de Unidades, o SI, onde as forças concentradas são expressas em Newton, o N maiúsculo, e as forças distribuídas ao longo do comprimento são expressas como unidades de força pelo comprimento. Por exemplo, newtons por metro, newtons por centímetro, newtons por milímetro. Também podemos representar a aplicação de uma força em um ponto qualquer utilizando um sistema cartesiano, onde pegamos o ponto de aplicação, traçamos as retas x e y, né, no plano cartesiano, para determinarmos então a direção e o sentido dessa força. Geralmente, em cálculos de sistema de força, utiliza-se as forças no sentido x e y. Quando não temos uma força nessas direções, determinamos então as componentes dessa força. Por exemplo, então nós temos aqui F, que é uma força que está representada no primeiro quadrante desse sistema cartesiano. Podemos então representar nesse sistema uma força que atua em X, nós podemos chamar de Fx, e nós temos também uma força
atua em Y. Podemos chamar de Fy. Continuando, para entendermos um pouquinho sobre forças, nós vamos recapitular alguns conceitos que vimos lá atrás, né, no ensino médio e um pouquinho na Física 1, sobre as leis de Newton, para entendermos como essas forças aparecem. Então, nós temos como definição, né, das 3 leis de Newton, a primeira lei, a lei da inércia, que diz que para um corpo se movimentar é necessário que haja algum esforço mecânico, né, que promova a movimentação desse corpo, ou seja, um corpo tende a se movimentar quando ele se movimentar e tende a ficar parado quando ele fica parado. Então, a inércia é isso. Um corpo tende a permanecer parado ou em movimento, vai depender do que estiver sendo aplicado a esse corpo. Temos a segunda lei, que é a segunda lei de Newton, que diz que para que um corpo venha se movimentar, é necessário que exista uma força, e essa força ela só atua se houver uma massa e uma velocidade. Essa velocidade ela vai variar, então nós representamos essa variação da velocidade ao longo do tempo pela aceleração. Então, a força vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração exercida nesse corpo. E temos a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que diz que toda ação submetida a um determinado corpo vai sofrer a reação desse corpo, de mesma intensidade, porém num sentido oposto. Também, no sistema de forças, é necessário que nós determinemos a força resultante, que vai depender da direção e do sentido dessa força. Então, se nós tivermos um conjunto de forças no mesmo sentido, a força resultante será somada. Se tivermos em sentidos contrários, elas serão subtraídas. Se nós tivermos forças que partam de um mesmo ponto de aplicação e não são forças na mesma direção e no mesmo sentido, né, ou sentidos opostos, nós podemos então utilizar a regra do paralelogramo para determinarmos a força resultante. Então, nós temos, por exemplo, aqui a força F1, que tem essa direção e esse sentido. Nós temos a força F2, que tem essa direção e esse sentido. Nós traçamos, então, uma reta paralela à reta F1, traçamos uma reta paralela à reta F2. A reta paralela, ela vai ser sempre a partir da extremidade de cada vetor. E nós traçamos, então, uma reta que vai partir do encontro das forças F1 e F2 até o encontro das retas paralelas. Então, essa reta formada aqui é a força resultante. Esse cálculo da força resultante, ele é determinado a partir da regra do paralelogramo. Então, diz o seguinte, que a força resultante ao quadrado vai ser a soma do quadrado das forças, mais 2 vezes cada força, vezes o cosseno do ângulo formado entre as duas forças. Eu posso também determinar a força resultante utilizando também aquele conceito que nós vimos no slide anterior. Temos uma força qualquer, construímos então um plano cartesiano com o eixo Y e o eixo X, determina as componentes, né, projeta as componentes do vetor, então o f de Y e o f de X, e construa um triângulo retângulo, como esse aqui. Então, a minha força resultante é essa daqui, e essa aqui vai ser a minha componente de força. Então, eu tenho a força em Y e a força em X. Então, o meu F ao quadrado vai ser o meu Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado, mais 2 vezes Fx, Fy, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, o ângulo formado entre as forças x e y é o ângulo de 90 graus. O cosseno de 90 vale 0. Logo, vai sobrar isso aqui, ó, F2 igual a f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado. Isso aqui nada mais é que o teorema de Pitágoras. Baseado nisso, então, nós tentaremos determinar as componentes de força desse sistema aqui. Eu vou fazer com vocês
um exemplo e vocês vão tentar fazer esses exemplos, o restante em casa. Vamos lembrar o seguinte, que no primeiro quadrante nós temos x positivo, vou escrever aqui, tá? Vamos relembrar algo lá de trás. Nós temos o x positivo e temos o y positivo. Logo, esse quadrante é positivo. Nós temos também aqui, deixa eu apagar aqui que ficou bem esquisito isso aqui, né? Nós temos então um quadrante positivo. Opa! Nós temos um quadrante positivo. Então, vamos colocar aqui a representação. Isso aqui. Nós temos aqui no segundo quadrante o y positivo e temos o x negativo. Logo, esse quadrante vai ser um quadrante negativo. Temos aqui no terceiro quadrante x negativo e temos o y negativo. Menos com menos, mais. E temos nesse quadrante aqui o x positivo e temos um y negativo. Mais com menos, menos. Tá? Então, nós vamos construir, né, o resultado das nossas funções vão ser baseados no que nós vamos observar aqui. Outra coisa que eu queria lembrar com vocês é de algo que nós vimos lá atrás também na trigonometria, tá? Que nós vamos utilizar mais à frente, que é o conceito de seno, cosseno, tangente, tá? Eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo qualquer. Vou desenhar aqui um ângulo qualquer, ângulo alfa, um ângulo de 90 graus. Aqui eu vou chamar de Azinho, aqui Bzinho e aqui Czinho. Então, vamos lembrar lá do conceito de seno. Seno de um ângulo. Seno de alfa. Seno de alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, vai ser esse lado oposto, né? Vai ser B dividido pela hipotenusa do ângulo. A hipotenusa é o inverso do ângulo de 90 graus, né? O oposto do ângulo de 90. Então, no caso, a hipotenusa é A. Temos o cosseno. Cosseno de alfa, que é o ângulo, né? Cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o lado que é vizinho ao ângulo. Então, cateto adjacente, C, dividido pela hipotenusa, que é A. E temos a tangente do ângulo, tangente de alfa, que vai ser o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa, tá? Então, isso aqui é importante, né, de relembrar, porque nós vamos utilizar isso mais à frente, tá? Então, vamos tentar resolver esse primeiro quadrante. Vamos determinar as componentes em x e em y de cada força. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vamos olhar aqui. A força P está no primeiro quadrante. Então, vamos tentar desenhar aqui para nós verificarmos o que está acontecendo. Então, eu vou tentar projetar uma linha paralela ao eixo Y. Então, tracejei aqui. E vou também tracejar uma linha paralela ao eixo X. Então, construir um triângulo retângulo aqui, tá? Logo, construindo isso, eu vou ter um triângulo retângulo. Logo, aqui eu vou ter a minha componente PY. E aqui embaixo eu tenho a minha componente PX. A direção de PX vai ser a mesma direção de P.
Como ele está no primeiro quadrante, o x é positivo, então a minha setinha para x é para a direita. Como ele está no primeiro quadrante e a setinha para cima, então o vetor PY também é para cima. Então, ele é positivo. Então, eu vou tentar desenhar esse triângulo retângulo aqui, tá? Para nós visualizarmos bem. Então, tenho meu triângulo retângulo. Aqui eu tenho o ângulo de 60 graus. Aqui eu tenho uma força de 100 quilogramas forças. Ah, isso aqui é uma unidade inglesa, tá? Pra vocês não estranharem. Aqui eu tenho o meu PY e aqui eu tenho o meu PX. Para determinar, então, essa força, eu vou utilizar, então, o conceito de seno, cosseno e tangente. Então, eu vou determinar da seguinte forma. Então, o meu seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, PY, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vale 100. Logo, eu vou multiplicar cruzado, né? Então, eu vou ter que o meu PY vai ser igual a 100 vezes o seno de 60 graus. Então, vou determinar aqui esse valor. Então, esse valor vezes o seno de 60 graus. Então, deu 86,6. Quilogramas força. Então, esse é o valor, né, da componente em Y. A mesma coisa eu vou fazer agora para X, só que X é o cateto adjacente. Então, com ele eu vou utilizar o cosseno. Cosseno de 60 graus vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, 100. Logo, PX vai ser igual a 100 vezes o cosseno de 60 graus. Então, PX, o cosseno de 60 graus vezes 100, então 50 quilogramas de força. Beleza? Então, vocês vão tentar fazer para os outros quadrantes, tá? Nós vamos ver na próxima aula. Lembrando que no segundo quadrante negativo, né? Y positivo, X negativo. Terceiro quadrante, X negativo, Y negativo. Quarto quadrante, X positivo, Y negativo. Então, vocês vão obter forças com sinais negativos. Nós temos agora um exemplo 2, onde nós vamos determinar a força resultante, a intensidade, direção e o sentido dessas forças. Observe que agora eu vou ter que determinar para cada lado uma força, tá? E o resultado final vai depender do que eu tiver em cada um deles. Então, tem que determinar as componentes em X e em Y para cada um deles. Então, vamos fazer lá o primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, lá eu tenho lá o meu triângulozinho, retângulo. Meu triângulo retângulo.
Deixa eu apagar aqui para melhorar aqui, para vocês visualizarem. Vamos lá novamente. Vamos visualizar isso aqui direitinho. Então, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo, aqui um ângulo de 30 graus, aqui eu tenho de 90, aqui uma força de 150 kgf, então eu tenho aqui uma força em Y e uma força em X. Então, eu faço do mesmo jeito, eu vou determinar minha força em X e em Y. Então, o meu seno de 30 vai ser igual ao meu FY sobre 150. Então, eu já vou determinar aqui direto o meu FY, tá? Então, meu FY é 75, né? Então, aqueles que já tiverem, existem os senos que já são mais fáceis de descobrir, né? Então, já determinei o meu FY, vou agora determinar o outro, cosseno de 30. Cosseno de 30 graus, meu FX sobre 150. Então, meu FX vai ser igual a 150 vezes o cosseno de 30 graus. Então, 129,9. 129,9 kgf. Então, já tenho aqui no primeiro quadrante as forças em Y e as forças em X. Para poder facilitar, eu vou chamar esse lado aqui, ó, F, só para termos as componentes diferentes. H, G, H, I, tá? Vamos agora para o segundo quadrante. No segundo quadrante, eu tenho esse triângulozinho aqui, ó. Só que agora eu não tenho mais o ângulo sendo representado. Deixa eu apagar aqui, porque ali o triângulo está diferente, o triângulo está invertido. Então, nós vamos desenhar como está o triângulo menor, certo? Facilitar a compreensão. A tua base é o que está sendo representado no desenho. Então, naquele caso, eu vou ter que desenhar o triângulo assim, ó. Um maior assim e um menor assim. Então, esse aqui, 112 kgf. Aqui eu tenho meu GY. Aqui eu tenho meu GX. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, né? Esse aqui eu não sei, chamo de X. Certo? Então, para conseguir determinar isso, eu posso fazer uma relação entre os lados para determinar qual seria a força, né? A força que está sendo executada. Então, o que nós podemos fazer? Ou nós determinamos por Pitágoras o valor desse X, né? Ou nós fazemos já a relação. Eu acho que eu vou fazer Pitágoras para poder facilitar. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 4 mais 1. Então, meu x vai ser igual a raiz quadrada de 5, certo? Então, essa é a minha relação. Então, agora eu posso fazer uma relação do triângulo maior com o menor. Então, eu posso fazer 112 está para 5, raiz de 5, perdão. Assim como GX está para 2.
ok? Vou fazer a mesma coisa para o outro. Vou determinar aqui o meu GX. Meu GX aqui, o valor vai dar 112 vezes 5 dividido pela raiz quadrada de 5. Então, dá 250 250,40,4. Tá? Eu vou apagar esse aqui, essa resolução daqui de cima, porque senão vai atrapalhar calcular o y. Então, vou colocar só que o x é igual a raiz de 5, tá? Então, aqui em cima, vou colocar assim, ó. X igual a raiz quadrada de 5. Mesma coisa eu vou fazer para o outro, para determinar o GY. 112. Ah, uma coisa que nós fizemos aqui errado, que faltou o G de X aqui, ele é negativo, tá? Então, menos G de X, né? Então, aqui é menos 250. Botou um sinalzinho aqui na frente. Menos 250,4 kgf. Isso aqui só vai indicar a direção da força, tá? Isso vai facilitar pra gente. Y, 112 está para raiz de 5, assim como GY está para 1. Então, o meu GY vai ser igual a 112 dividido pela raiz de 5. É 50,1 aproximadamente. Então, aqui dá 50,1 kgf. Fazer a mesma coisa aqui para o de baixo, terceiro quadrante, tá? No terceiro quadrante eu consigo ter um triângulo retângulo assim. Então, vê que a prática é a mesma, né? Então, o meu ângulo de 30 graus agora tá aqui embaixo. Meu ângulo de 90. Aqui eu tenho uma força de 100 kgf. Aqui eu tenho um HY. E aqui eu tenho um HX. E do mesmo jeito eu vou determinar o outro. Então, o HX agora é cateto oposto. Então, ele que vai ser o seno. Então, seno de 30 vai ser igual ao HX dividido por 100. HX igual a 50 kgf. Lembrando que ele está embaixo, então, e é do lado esquerdo, então ele é negativo. Menos 50 kgf. Vou colocar o menos aqui. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para o Y. Então, eu tenho Y vai ser cosseno. Se você quiser, para facilitar, pode botar menos cosseno de 30, tá? HY sobre 100. Vou pôr aqui, mais fácil. Menos cosseno de 30. Matematicamente é isso aqui. Então, 100 vezes o cosseno de 30. Então, 86,6. Então, vai dar menos 86,6 kgf. E agora, finalizando aqui o quarto quadrante, que nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos o outro, tá? Então, desenhando aqui o triângulo maior e o triângulo menor. O triângulo menor. Vamos agora aqui desenhar, né?
Então, nós temos aqui a representação desse que tem 195 kgf, né? Aqui nós temos o I X e aqui o I Y. Aqui nós temos 5, 12, né? Que eu vou chamar de X, né? Já vou determinar por Pitágoras direto quanto que vai dar. Então, resolvendo por Pitágoras, vai dar 13. Então, vai dar 13 aqui. 13 vai ser o valor do X. Então, eu já posso fazer novamente a relação, né? Então, posso colocar aqui, ó. Se eu sei que é negativo, o meu X vai ser positivo. Então, IX está para 5, assim como 195 está para 13. Então, meu IX vale 195 vezes 13, perdão, 195 vezes 5 dividido por 13. Então, 75 kgf. E agora, eu tenho a minha força em Y. Em Y é negativo, né? Porque o Y tá para baixo. Então, menos Y. Y está para 12. E 195 está para 13. Então, meu IY vai ser igual a menos 195 vezes 12 dividido por 13. Então, menos 180. 180 kgf. Então, já tenho todas as forças. Agora, eu vou pegar aqui, fazer o somatório das minhas forças em X. As forças que eu tenho em X. Então, as forças que eu tenho em X. Então, em X eu tenho 129,9. Tenho no segundo quadrante menos 250,4, perdão, 290, né? 4. Tenho menos 50 e tenho mais 75. Então, o meu somatório de forças em X vai ser o resultado dessa soma aqui. Então, 129,9 menos 290,4 menos 50 mais 75. Então, menos 135,5 kgf. Vou fazer agora o somatório das forças em Y. Pego todas que estão em Y. Então, a primeira, 75. A segunda, 50,1. A terceira tem um menos, né? Então, a terceira força é menos 86,5. E a quarta força, menos 180. Então, meu somatório de forças em Y vai ser igual ao somatório disso aqui. 75 mais 50,1 menos 86,5 menos 180. Então, dá menos 141
kgf. Então, a minha força resultante ao quadrado, isso aqui vai dar Teorema de Pitágoras, né? Então, vou aplicar somatório das forças em x ao quadrado mais o somatório das forças em y ao quadrado. Então, a minha força resultante, força tá aqui, né? Força resultante aqui vai ser igual a 135,5 ao quadrado mais então vai dar 195,8. Colocando só para uma casa decimal, tá? Então, essa é minha força resultante. Onde é que vai estar localizada essa força resultante? Então, eu vou analisar aqui, ó. A minha força resultante em x é negativa. Meu x negativo só tem no segundo e no terceiro, no terceiro quadrante. Meu y negativo só tem no quarto, para baixo, no terceiro e no quarto quadrante. Então, eu tenho que ter x negativo e y negativo. Então, a minha força, ela tem que estar por aqui, ó, minha força resultante. Tem que estar aqui, ó, por exemplo. Minha força resultante. Ok, pessoal? Então, eu vou deixar essa tarefa aqui para vocês treinarem em casa, que diz o seguinte: a peça apresentada na figura está sujeita a duas forças, F1 e F2. Determine a direção e o módulo resultante. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão determinar as componentes para F1 em Y, determinar as componentes em F1 em X, as componentes em F2 em X e as componentes em F2 em Y. Vai fazer o somatório das forças em X e em Y e determinar a força resultante, ok? Boa sorte, tá? Aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço.